Eram 13h14 da madrugada. Naquele trecho da BR-040, onde a Serra de Minas Gerais se contorce como uma serpente de asfalto, a escuridão era quase sólida, quebrada apenas pelo facho de luz do Scania e pelos relâmpagos que rasgavam o céu. A chuva caía com a fúria de um castigo. Para Valdir, ao volante, o som do temporal era só um ruído de fundo. A verdadeira tempestade estava dentro dele, um silêncio carregado, mais pesado que as 40 toneladas de carga que ele empurrava a serra acima. Aos 48 anos, Valdir tinha o mapa das estradas do Brasil gravado no rosto, mas cada linha de expressão era também o registro de uma amargura profunda, a marca de uma fé que morreu junto com a esperança. Para ele, Deus era uma piada de mau gosto contada para os desesperados. Santos eram apenas bonecos de gesso. E ele tinha provado isso a si mesmo, de forma definitiva, algumas horas antes. Agora, porém, algo estava errado. Um cheiro que não pertencia àquele lugar começou a tomar conta da cabine. Não era o aroma familiar de diesel, de pneu molhado ou do café requentado na garrafa térmica. Era um perfume denso e doce de lírios frescos. Flores de velório, ele pensou. Balançou a cabeça, forçando os olhos a se concentrarem na cortina d'água à sua frente. Cansaço. Era só o cansaço e a mente pregando peças depois de tantas horas na estrada. Mas o cheiro persistia, um intruso invisível e insistente. Era o primeiro aviso. O segundo estava ali, esquecido dentro do porta-luvas. Um objeto tão deslocado quanto o perfume das flores. Um pãozinho bento, já duro como uma pedra. Sua mãe, Dona Lúcia, tinha enfiado aquilo na sua mão antes de ele sair. Leva, meu filho, para a proteção de Santo Antônio. Ele pegou só para acabar com a discussão, um gesto de impaciência, não de devoção. Um pedaço de pão velho, o que aquilo poderia fazer por ele? A viagem era uma luta contra o relógio. A carga de frios precisava chegar ao Rio de Janeiro antes do sol nascer, um frete que finalmente colocaria suas contas em dia. Mas a chuva, a serra, a fila de caminhões, tudo parecia conspirar contra ele. E a cada curva vencida, a cada marcha trocada, a memória do que ele fizera no posto de gasolina voltava, queimando como brasa. Foi perto de Sete Lagoas. Um posto pequeno, com uma daquelas capelinhas improvisadas que se vê por toda a estrada. O dono, um senhor de cabelos brancos chamado Afonso, lhe ofereceu um café quente e um "Deus te guie, meu amigo". Valdir quase cuspiu o café. Respondeu com um sorriso torto, um sarcasmo que o velho não pareceu entender. "Deus anda ocupado demais para se preocupar com um caminhoneiro", ele disse. Dentro da capela minúscula, uma imagem de Santo Antônio o encarava de seu nicho. Era pequena, de madeira, com a pintura já um pouco gasta pelo tempo. O menino Jesus em seus braços parecia dormir. Para Valdir, aquela serenidade era um insulto, uma afronta a toda a dor que ele carregava no peito, uma dor para a qual nenhuma reza, nenhuma novena, nenhuma promessa jamais trouxe alívio. Foi um impulso, uma fúria que subiu da boca do estômago, um veneno acumulado por anos de luto e revolta. Ele olhou para os lados. Ninguém. Pegou a imagem de madeira. Era leve, quase oca. Caminhou para os fundos do posto, até um tambor de lixo enferrujado onde os funcionários queimavam papelão. Com o mesmo isqueiro que usava para acender seus incontáveis cigarros, ele tocou a chama na base do santo. A madeira pintada estalou, resistiu por um instante e então se entregou ao fogo. As chamas lamberam o manto marrom, subiram pelo rosto sereno e consumiram o menino Jesus em segundos. Valdir assistiu a tudo, imóvel, enquanto a imagem que representava a fé de tantos se transformava em um monte de cinzas escuras. Foi seu grito de protesto contra um céu que, para ele, estava vazio. Um ato de profanação que ele acreditava ser o ponto final em sua conversa com o divino. Mal sabia ele que era apenas o começo. A fumaça preta da imagem consumida ainda parecia impregnar suas narinas quando ele voltou para a cabine. Mas o cheiro foi logo lavado pela chuva e pelo cheiro de estrada. Agora, quilômetros à frente, no ponto mais traiçoeiro da serra, a descida começava. O asfalto, um rio negro e brilhante sob a tempestade, puxava o Scania para baixo com a força da gravidade.
Cada curva era um teste de nervos, uma dança perigosa entre o peso da carga e a aderência dos pneus. Valdir conhecia aquele trecho como a palma da sua mão calejada. Sabia exatamente onde o freio motor era mais exigido, onde a marcha precisava ser reduzida com antecedência. Ele era um profissional, um dos bons. A raiva podia ter consumido sua alma, mas não sua habilidade. Ele se aproximava de uma curva fechada, conhecida entre os caminhoneiros como o cotovelo do diabo. Um ponto cego, com um paredão de pedra de um lado e o abismo do outro. Como sempre fazia, pisou levemente no pedal do freio para diminuir a velocidade, preparando-se para engatar uma marcha mais forte. Mas algo estava terrivelmente errado. O pedal não ofereceu resistência, afundou até o assoalho, frouxo, inútil. Um calafrio percorreu sua espinha, mais gelado que a noite lá fora. Ele bombeou o pedal. 1, 2, 3 vezes. Nada. O sistema de ar havia falhado. O som do motor era o mesmo, mas a conexão entre ele e a máquina, a certeza de controle, havia se rompido. O Scania de 40 toneladas estava solto, um projétil de aço e carga, ganhando velocidade a cada metro de descida. O pânico inicial deu lugar a um foco desesperado. Freio motor. Ele tentou engatar uma marcha mais baixa, mas a velocidade já era alta demais. A caixa de câmbio arranhou com um grito metálico de protesto, recusando o comando. O caminhão balançava, a traseira ameaçando deslizar no asfalto ensopado. O velocímetro subia, 80, 90, 100 km por hora numa pista projetada para 40. As luzes dos postes passavam como borrões. A chuva no para-brisa parecia vir na horizontal. E então, na saída da curva, 2 pontos de luz intensos surgiram, crescendo exponencialmente. Uma carreta bitrem subindo a serra, ocupando toda a sua pista. Não havia para onde ir. À direita, a rocha. À esquerda, a outra carreta. O impacto era uma certeza matemática. Uma fração de segundo que se esticou numa eternidade. Valdir não gritou, não rezou. Ele soltou o volante, um gesto de rendição final. Fechou os olhos com força, esperando o estrondo, o som do metal se rasgando, o fim de tudo. O fim que, em sua mente amarga, ele merecia. Foi nesse instante, no silêncio que antecede a catástrofe, que o impossível aconteceu. Uma luz branca e ofuscante inundou a cabine, tão poderosa que ele a viu através das pálpebras fechadas. Não era a luz amarelada dos faróis do bitrem. Era uma luz pura, fria, que parecia vir de dentro do próprio caminhão. Junto com ela, o cheiro de lírios frescos voltou com uma intensidade avassaladora, preenchendo seus pulmões, sufocando o cheiro de medo e suor. A temperatura despencou, como se o ar-condicionado tivesse sido ligado na potência máxima em pleno inverno. E ele sentiu, não ouviu, não viu, sentiu. Uma força invisível tomou o volante. Suas mãos, que haviam largado a direção, foram como que guiadas de volta, mas era outra presença que comandava. O volante girou com uma velocidade e precisão que nenhum ser humano poderia ter. O Scania deslizou de lado, as 18 rodas cantando um lamento agudo sobre o asfalto molhado. Valdir, de olhos ainda fechados, sentiu a força G pressionando-o contra a porta. Ele ouviu a buzina ensurdecedora do bitrem passar a centímetros do seu rosto, um som que parecia rasgar o tecido da realidade. Houve um solavanco violento, e então, o silêncio. Um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo tic-tac do motor esfriando e pelo som suave da chuva, que agora parecia uma carícia, não mais um castigo. Ele abriu os olhos. O caminhão estava parado no acostamento, perfeitamente alinhado, a menos de um palmo da mureta de proteção que o separava de uma queda de 200 metros. Do outro lado da pista, o bitrem também havia parado. A cabine estava intacta. Ele estava vivo. Se essa reconstrução dos fatos te conecta de alguma forma, inscreva-se agora, pois o que acontece quando as portas se abrem é o que transforma um acidente evitado em um testemunho irrefutável. Valdir tremia tanto que mal conseguia soltar o cinto de segurança. A porta do bitrem se abriu e um homem desceu correndo em sua direção, o rosto pálido como cera sob a luz dos faróis. Era Jorge, um motorista de Uberlândia. Ele gesticulava, a boca aberta, mas as palavras demoraram a sair.
Companheiro, eu não sei. Eu vi você vindo. Eu fechei os olhos. Como você fez aquilo? Como você não bateu? Valdir não tinha resposta. Ele apenas balbuciava, olhando para as próprias mãos no volante, como se não pertencessem a ele. Minutos depois, que pareceram horas, os giroflex azuis e vermelhos da Polícia Rodoviária Federal pintaram a cena. O sargento Moraes desceu da viatura, um homem de meia idade, com um olhar que já tinha visto de tudo naquela rodovia, da imprudência à fatalidade. Ele caminhou pela cena, analisando as marcas de pneu no asfalto, a posição dos dois caminhões, a ausência de destroços. Sua expressão era de pura incredulidade. Ele se aproximou da janela de Valdir, a chuva escorrendo pela aba do seu cap. Boa noite. Documentos do veículo e da carga, por favor. Valdir tentava, mas seus dedos não obedeciam. Moraes o observou por um instante, a lanterna focada em seu rosto trêmulo. E então fez a pergunta que pairava no ar como fumaça. Senhor, eu estou há 20 anos nesta estrada. O que as marcas no chão estão me dizendo é fisicamente impossível. Me explica, como o senhor fez essa manobra? O silêncio de Valdir era a única resposta, mas algo dentro dele estava prestes a se quebrar. O silêncio esticou, pesado e denso como a névoa que começava a descer pela serra. Cada gota de chuva que batia no teto do Scania parecia um golpe de martelo na consciência de Valdir. A pergunta do sargento não era uma acusação, era um pedido de lógica para um cenário que desafiava a razão. E Valdir não tinha lógica para oferecer. Ele só tinha a verdade, e a verdade era mais insana que qualquer mentira que pudesse inventar. Com a mão trêmula, ele se esticou em direção ao porta-luvas para pegar os documentos. O trinco cedeu com um clique e a portinha se abriu. De lá de dentro, algo rolou e caiu em seu colo, com um baque surdo no jeans molhado. Era o pãozinho de Santo Antônio, duro, esquecido, desprezado. O pão de sua mãe. Foi o que bastou. A represa que segurava anos de dor, raiva e agora um terror sagrado se rompeu. Valdir desabou sobre o volante e os soluços vieram violentos, rasgando sua garganta. Não eram lágrimas de alívio, eram de pavor e de uma gratidão que ele não sabia como processar. Diante do policial cético e do outro motorista assombrado, ele começou a falar. As palavras saíram atropeladas, uma confissão febril que não fazia sentido algum para quem ouvia de fora. Ele não falou do freio que falhou. Ele falou do posto de gasolina em Sete Lagoas. Falou da capelinha, do velho Afonso, da imagem de madeira. Eu queimei, ele disse, a voz embargada. Eu queimei o santo, joguei fogo nele, atrás do posto, num latão de lixo. Jorge, o motorista do bitrem, deu um passo para trás, benzendo-se instintivamente. O sargento Moraes permaneceu imóvel, a expressão indecifrável. Mas Valdir não parou. Ele descreveu o cheiro de lírios que invadiu a cabine, a luz branca que o cegou mesmo de olhos fechados, a força que tomou o volante de suas mãos. Não fui eu, ele repetia, quase gritando. Não fui eu que fiz a manobra. Tinha alguma coisa aqui dentro, uma mão, uma força. Eu só senti o caminhão deslizar. Ele apontou para o pãozinho em seu colo. Minha mãe me deu, para proteção, e eu ri dela. Havia uma verdade crua e desesperada naquele relato que desarmava qualquer cinismo. Não era a invenção de um homem tentando escapar de uma multa por imprudência. Era o testemunho de alguém que tinha olhado para o abismo, e o abismo tinha olhado de volta com uma face que ele não esperava. Sargento Moraes, um homem treinado para lidar com fatos, com perícia, com a física das colisões, estava diante de algo que não constava nenhum manual da Polícia Rodoviária Federal. Ele olhou para as marcas de pneu que serpenteavam no asfalto, para a distância milimétrica entre os dois gigantes de aço e para o homem desfeito à sua frente. Havia um procedimento a seguir, e pela primeira vez em sua carreira, o procedimento envolvia verificar um ato de sacrilégio. Se essa jornada de volta à origem do milagre te parece necessária, inscreva-se agora, porque é na cena do crime que a prova final é encontrada. Senhor Valdir, disse Moraes, a voz firme, mas com um tom diferente, quase cuidadoso. O senhor vai ter que vir comigo. Nós vamos voltar nesse posto de gasolina. Não era uma pergunta.
Valdir apenas assentiu, exausto. Deixou seu Scania ali, no acostamento, como uma baleia encalhada, e entrou na viatura da PRF. A viagem de volta, contra o fluxo da sua rota original, foi feita em um silêncio profundo. A chuva havia diminuído, e os primeiros sinais de uma madrugada cinzenta começavam a clarear o horizonte. Valdir olhava pela janela, vendo a estrada passar ao contrário, como se o tempo estivesse retrocedendo para o momento de sua transgressão. Chegaram ao posto Estrela d'Alva pouco antes das 5 da manhã. O lugar estava quase deserto, apenas um frentista sonolento limpando uma bomba de combustível. Seu Afonso, o dono, já estava de pé, preparando café na pequena lanchonete. Ele reconheceu Valdir no instante em que o viu descer da viatura, e seu rosto se fechou. Sargento Moraes se apresentou e explicou a situação de forma protocolar, omitindo a parte do milagre. "Este homem esteve aqui mais cedo, por volta da meia-noite?" Seu Afonso confirmou com a cabeça. "Esteve, sim, sargento. Tomou um café, foi grosso. Parecia um homem brigado com o mundo." Moraes então fez a pergunta crucial. "Ele foi até a capela?" O velho suspirou. "Foi. E depois que ele saiu, não vi mais a imagem de Santo Antônio. Achei que algum devoto tinha levado para benzer. Acontece às vezes. Mas, pelo jeito..." Ele olhou para Valdir. "Não foi isso, né?" A validação do testemunho estava ali. Agora faltava a prova material. "Ele disse que queimou a imagem num tambor de lixo nos fundos", Moraes informou. Os 3 homens caminharam para trás do posto. Lá estava o tambor de metal, enferrujado, com uma poça d'água da chuva no fundo. Dentro, misturado a papelão molhado e cinzas, havia algo mais. Moraes usou a ponta de uma caneta para remexer os detritos, e então ele encontrou. Um pedaço de madeira carbonizada, pequeno, mas inconfundível. Era a base da estátua, a única parte que o fogo não consumiu por completo. Presa a ela, milagrosamente intacta, estava uma pequena placa de metal dourado, agora escurecida pela fumaça, com uma inscrição gravada. "Doação da família Andrade, 1988. A prova estava ali, nas mãos da lei. Sargento Moraes guardou a placa escurecida num saco de evidências, um gesto automático para uma situação que era tudo menos rotineira. Ele olhou para Valdir, que chorava em silêncio, e para seu Afonso, que rezava baixinho. No boletim de ocorrência, registrado sob o número 774/PRF, o sargento descreveria a falha mecânica, a manobra evasiva e, no campo de observações, escreveria uma frase que o assombraria pelo resto da carreira. O condutor evitou a colisão frontal por meios e sob circunstâncias não esclarecidas pela perícia técnica no local. Para a lei, era o fim do caso. Para Valdir, era o começo de tudo. Os meses que se seguiram na vida de Valdir foram uma estrada diferente. Aquele frete chegou ao Rio de Janeiro, com atraso, mas chegou. As dívidas foram pagas, mas o verdadeiro balanço de sua vida não estava mais nos livros contábeis. A história do milagre na BR-040 começou como um sussurro nas paradas de caminhão, uma lenda contada entre um café e outro, mas a verdade tinha um peso que a impedia de ser apenas um causo de estrada. Com seu próprio dinheiro e com a ajuda de dezenas de outros motoristas que ouviram seu testemunho e fizeram questão de contribuir, ele voltou ao posto Estrela d'Alva.